A graça e a paz, meu irmão e minha irmã, que está aqui conosco, ao vivo e a cores. Muito bom ter vocês aqui comigo. E a graça e a paz também para você que está em casa. Que Deus alcance o seu lar com a mesma presença que está aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, tenho uma frase para dizer para vocês. Estamos precisando de ruptura. Estamos precisando de ruptura. É exatamente isso que eu quero falar com vocês hoje. Nós estamos precisando de rupturas. A palavra ruptura tem como significado ação ou efeito de rompimento. Eu nunca sei qual pose fazer nesse momento da foda ardaz. Vamos voltar? A palavra ruptura tem como significado ação ou efeito de rompimento, de quebra, de mudança, de certa forma, separação. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no texto de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 37 até o versículo 39. Mateus 10, 37 a 39. A palavra do Senhor em Mateus 10 nos diz: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, a achará. Senhor Deus, essa é a tua palavra para nós nessa noite. Quero te pedir, Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, tirar tudo aquilo que for humanidade minha, Deus, nessa palavra. E que o Senhor possa lançar a terra fértil, Deus, a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, se você é bom de memória, você vai lembrar que há algum tempo atrás eu falei com vocês sobre esse texto. Era um texto mais extenso, mas eu voltei a esse texto e hoje algo diferente me chamou a atenção, e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Ontem eu estava lendo um livro para um trabalho da faculdade, totalmente fora do contexto do que nós vamos falar hoje. Um livro bem teórico, bem chato. Eu não queria falar chato. Um livro bem difícil. Só que o autor falou nesse texto sobre rompimento. E era um outro contexto que ele estava trabalhando. Ele falava de assuntos muito mais teóricos do que bíblicos. Mas eu parei nessa questão do rompimento. E até comentei com o João Vitor que isso me chamou muito a atenção, a questão do que ele tinha trabalhado sobre rompimento. E o que ficou muito nítido para mim é que o fato da gente romper, qualquer que seja o rompimento, pode ser um rompimento de relacionamento, pode ser o rompimento de um vínculo de trabalho, qualquer rompimento na nossa vida, pode ser o rompimento mais simples de eu ser assaltado e perder algo de bem material, como pode ser a coisa mais profunda de sentimento, de emoção do nosso coração. Qualquer rompimento na vida do ser humano gera sofrimento. Qualquer ruptura que a gente viva como ser humano vai fazer com que algo em nós doa. Qualquer ocasião de ruptura, qualquer coisa que possa acontecer, vai quebrar alguma coisa em nós. E esse quebrar vai gerar em nós
num primeiro momento, um sentimento de perda. Lembra quando a gente era criança e a gente gostava daquele brinquedo predileto? As meninas, eu acho que elas sofrem um pouco mais com essas coisas. Os meninos não, eles quebram o brinquedo mais sem sofrer, né, gente? Mas as meninas, eu me lembro que eu sempre gostei muito de apetrechos, né? E eu ficava muito triste quando eu quebrava alguma pulseira que arrebentava, ou algum brinco que quebrava. Gente, qualquer coisa, quando a gente é criança, toma uma magnitude e parece que a gente nunca mais vai ter nada parecido com aquilo. Porque de uma forma ou de outra, esse sentimento de perda, uma hora vai se tornar um sentimento de desconforto. Quero que vocês pensem comigo. Vamos lá, hoje eu preciso da ajuda de vocês. Qual é a sua comida predileta? Pensa aí, a comida mais gostosa do planeta Terra, na sua opinião. Pensou? Pensou bem? Tá bem pensado aí? Não quer mudar de opinião, Ana? Não? Tá com a comida é essa mesmo que é a sua predileta. E se eu disser para vocês, agora, a partir de hoje você nunca mais vai comer essa comida predileta? Vai ser um pouco sofrido, né, Davi? A partir de hoje, quem pensou aí que a comida predileta é lasanha, a partir de hoje nunca mais você vai comer lasanha. Nem deixei claro que é a minha comida predileta. Tá, mas vai que você nem é uma pessoa que gosta tanto de comer. Tem gente que não gosta, né, de comer. Se você é essa pessoa que não curte muito comer, vamos pensar em outra possibilidade. Pensa aí num lugar do mundo que é o seu lugar predileto. O lugar que você mais gosta de estar. Pode ser um lugar específico? Pode ser sua casa, pode ser a praia, não precisa ser uma única região, mas pensa aí na coisa que você mais gosta, do lugar que você mais gosta de estar. Quando você pensa neste lugar, e você já sabe que a frase seguinte vai ser: a partir de hoje, nunca mais você vai neste lugar, nunca mais na sua vida. Será que você ficaria feliz? Nunca mais. Mas isso não quer dizer que esse lugar vai deixar de existir, tá, gente? Muito pelo contrário. Pensa aí num lugar que nunca vai deixar de existir. Ele vai estar sempre lá, mas você nunca mais vai lá. Com certeza seria ruim pra gente. Sabe por quê? Porque a gente tem muita dificuldade de ouvir não. Nossa, isso é muito difícil para o ser humano. E eu não quero ficar rodeando aqui com vocês, gente, hoje à noite, e sem nenhum rodeio. Seguir a Jesus pressupõe ruptura. Não pressupõe ruptura por esses motivos banais que eu falei agora. Porque você não vai mais poder comer uma comida, ou porque você não vai poder mais ir à praia. Seguir a Jesus pressupõe ruptura por um único motivo. Um só. Seguir a Jesus é escolher andar pelo caminho estreito. Quem participa da devocional com a gente, provavelmente vai se lembrar que o João Vitor trabalhou esse texto do caminho estreito. E aí eu vou pedir para as meninas abrirem aqui para mim, Mateus 7, versículo 13 e 14, por favor. E aí vocês acompanham comigo por ali.
Mateus 7, 13 e 14 diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. O único motivo que faz com que servir a Jesus seja algo que nos leva à ruptura é que é escolher andar pelo caminho estreito. É escolher passar pela porta estreita. Quando a gente pensa na porta estreita, com certeza vocês já ouviram várias teorias teológicas do que a porta estreita quer dizer, do que no contexto da época, já devem ter ouvido, muitas vezes. Mas eu queria que você imaginasse comigo uma coisa um pouquinho diferente hoje. Tá chegando o Natal, não tá? Tá aí já, gente. Se vocês forem em qualquer lugar, já tá tudo decorado de Natal já. E quem é o grande mascote do Natal para o mundo? Vai, me ajuda. Papai Noel. Ai, Ana Flávia do céu, que viagem é essa? Onde você está indo? Mas imagina comigo, gente, vem aqui. É uma ilustração muito simples, mas vocês vão entender o que eu quero falar. Imagina o Papai Noel com um saco de presente gigante. Bem grande. O Papai Noel em si já não é pequeno, né, gente? Ele é o Papai Noel. Agora com um saco de presente junto com ele. Se fosse verdade que ele passa por uma chaminé, se fosse verdade que ele passa por uma chaminé, cabe um Papai Noel, um saco de presente, 72 renas, um trenó numa chaminé? Cabe não. Não cabe. Definitivamente não passa. Não dá para passar. E, gente, é uma ilustração tão simples para a gente entender que Jesus às vezes fala para a gente: querido, o saco de presente não vai dar para passar aqui na porta. A porta é estreita. É tipo uma chaminé fininha. Seguir a Jesus é entender que muitas vezes, e eu arriscaria dizer quase todas as vezes, o que a gente traz na sacola de presentes não vai caber no espaço que a gente precisa passar. E sabe o que é pior? Esses presentes não levam a gente para lugar nenhum. Nada. Porque dentro dessa sacola não tem nada eterno. Dentro dessa sacola tudo a traça consome. Se você for dependendo do lugar, não precisa nem de traça. Outras coisas já consomem o que está na sua sacola. Não cabe, irmãos, aquilo que a gente traz do mundo não cabe no caminho com Jesus. É incoerente, é incompatível, é água e óleo. Não mistura. Não dá. E sabe o que é? Que é mais doido para mim? Ao longo da nossa vida, a gente constrói, porque a gente ouve pregações, porque a gente escuta as pessoas falarem pra gente, a gente constrói uma imagem de Jesus bonzinho. De um Jesus
Gente, pelo amor de Deus, não vão sair por aí falando que eu disse que Jesus não é bom. Pelo amor de Jesus Cristo. Jesus é bom, a bondade dele é imensurável, ele é o tempo todo bom. Mas o negócio é que a gente constrói uma visão de Jesus. Me perdoa, irmãos, mas a gente constrói uma visão de Jesus bobinho. Como se a gente enganasse Jesus. Como se o tempo inteiro Jesus fosse dócil, ficasse o tempo inteiro disposto a passar a mão na sua cabecinha. Queridos, essas características de amor, de bondade, longanimidade, paciência, mansidão, são todas características da identidade de Jesus. Todas. Só que Jesus sempre terá uma segunda chance para nós. Sempre. Sempre. Isso não quer dizer que Ele é nosso caixa eletrônico. A bondade de Jesus não tem nada a ver com eu chegar perto dele quando eu preciso de alguma coisa e ele me dá o que eu quero e aí eu vou embora. A gente só vem atrás de Jesus quando a gente precisa de alguma coisa. A gente só vem atrás de Jesus quando alguma coisa deu errado. E aí a gente precisa que Jesus conserte o que a gente fez de errado. Só que seguir a Jesus exige de nós uma contrapartida. E essa contrapartida é que vem com a ruptura. Eu vou ler de novo para vocês o texto bíblico da nossa reflexão de hoje. Mateus 10, 37 a 39. Quem ama o seu pai ou sua mãe, presta atenção comigo, por favor. Quem ama o seu pai e a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a achará. Queridos, quando eu leio esse texto, eu pergunto para vocês, o que Jesus exige em troca? Qual é a contrapartida que Jesus exige de nós? Eu tenho uma notícia para dar para vocês. A contrapartida de que Jesus exige de nós é tudo. Seguir a Jesus exige que nós rompamos com absolutamente tudo que nós éramos. Olha só o que acontece na Bíblia. Jesus exigiu de pescadores as redes. Larga a rede. O que a rede significa para um pescador? Tudo, sustento. Jesus exige daqueles pescadores, larga a rede e vem comigo. Depois, em outra situação, Jesus exigiu de um jovem rico que ele abrisse mão da sua riqueza. E abrindo mão da sua riqueza, que ele o seguisse. O fato daquele jovem rico não ter aberto mão das suas riquezas, mostra para mim e para você que aquela riqueza para ele era tudo. Depois, Jesus exigiu de coletor de impostos que ele deixasse o seu cargo. Coletoria de impostos, na época de Jesus, cargo de importância. Status. Tudo.
Jesus exige tudo. Jesus não se contenta com as suas migalhas de domingo, com as suas 2 horas de culto aqui. Jesus não se contenta com isso. Sabe por quê? Aquilo que a gente escolhe como prioridade para o nosso dia a dia mostra aonde está o nosso coração. E é por este motivo que Jesus não se contenta com 2 horas de domingo, porque nós temos 24 horas no dia, vezes 7 na semana. Sou péssima de matemática, nem vou arriscar fazer essa conta. Quantas horas na semana Deus te presenteia com a vida? E dessas tantas horas que Deus te presenteia com a vida, você dá 2 horas no domingo? 2 horas. É o tempo de um filme. É menos que um filme da Marvel. 2 horas. Deus não criou você. Deus não te fez chegar até aqui. Não fez você ser quem você é em troca de migalhezinhas assim, do restinho que sobra. Seguir Jesus pressupõe ruptura. Ele mesmo, queridos, era especialista em rupturas. Seguir a Jesus pressupõe abrir mão. E não é confortável abrir mão. Se você já andou num ônibus lotado, mas você pegou o ônibus num ponto lá no começo, assim, e aí tinha lugar, e você sentou. E o ônibus está aqui, ó, lotado. Lá no meio do caminho, vem uma senhorinha e entra no ônibus. Você já levantou do seu lugar para dar lugar para ela? Não é confortável. Não é. Porque você vai levantar do seu lugar, ela vai ficar confortável? Sim, graças a Deus por isso, porque ela precisa mais do que você. Mas para você abrir mão do seu lugar, nossa, vai ser muito ruim. E gente, quantos de nós, se não todos nós que já passamos por isso, fingimos que está dormindo aqui, ó. Eu estudei muito tempo em outra cidade. Eu morava numa cidade pequena e fiz o colegial e a faculdade numa outra cidade maior. E eu ia de ônibus todos os dias, mas ônibus de intermunicipal. Então não é ônibus de linha, urbano, isso, as palavras somem. Gente, eu fingia que eu dormia, vocês não têm noção. Porque eu punha do meu lado, eu sentava no meu lugar, punha do meu lado uma mochila. E eu ia a viagem inteira com a mão na mochila, para proteger a mochila. E fingindo que eu estou dormindo. Por vários motivos. O primeiro é que eu tinha medo. O segundo é porque eu não queria mesmo dividir banco. O terceiro é porque eu não queria conversar. Porque é muito ruim abrir mão do nosso conforto. Muito difícil. E o próprio Jesus nos ensinou em sua vida a romper. Ele rompeu com os padrões de religião que tinham na época. Ele rompeu com o comércio que era feito no templo. Jesus, o próprio Jesus, rompeu com uma cultura que era a cultura comum da época. Ele falou com mulheres. Jesus deu voz a mulheres, porque é mais absurdo para aquela época. Jesus deu liberdade a pecadores.
Jesus rompeu a cultura daquela época, restaurando a dignidade de leprosos. Jesus era especialista em romper barreiras. Mas todos os rompimentos que Jesus fez geraram vida. Todos. Por isso, meu irmão e minha irmã, não tem como seguir a Jesus sem abrir mão das coisas e sem romper com os nossos limites. Eu acredito que vocês lembram que eu falei lá no começo da pregação, que eu estava lendo esse livro ontem. E nesse livro ele trabalhava sobre o rompimento. E uma das coisas que ele falou é que o rompimento traz desconforto, que eu já falei para vocês. E gente, o rompimento que Deus espera da minha vida e da sua vida não vai ser confortável. Vai trazer muitas vezes dores. Os rompimentos que Deus espera de mim e de você vão trazer tristezas. Algumas vezes vão trazer saudade. Outras vezes abstinência. Cada um de nós vive uma realidade diferente. E gente, nós porque somos cristãos não estamos imunes. Muito pelo contrário, nenhum de nós, porque vive com Deus, se tornou super-herói. A nossa vida com Deus não fez com que a gente ficasse infalível. É por isso que quando você tiver que romper com alguma coisa, vai doer em você, sim, vai doer, vai ser ruim. Só que eu queria que você entendesse uma coisa: você não é menos crente por isso. Você não é menos crente porque você tem dificuldade de deixar alguma coisa para trás. Isso é importante para a gente, porque senão a gente acha que a gente nunca vai conseguir, porque está sendo muito difícil. Ou a gente acha que a gente não merece o que Deus fez por nós, ou a gente acha que é inalcançável a vida com Deus. Não é assim. É difícil para você do mesmo jeito que é difícil para mim, do mesmo jeito que foi difícil para Paulo, do mesmo jeito que foi difícil para Pedro, do mesmo jeito que foi difícil para qualquer pessoa na história da humanidade. Por quê? Presta atenção no que Jesus fala no texto bíblico. Se você ama mais seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, do que você ama a mim, você não é digno de mim. Gente, vocês acham que é simples ignorar o amor que você tem pelo seu pai e pela sua mãe? Você acha que seria muito fácil abrir mão do amor que você tem pelo seu filho ou pela sua filha? Não é, gente. E eu acho muito interessante que Jesus escolhe nesse texto bíblico os relacionamentos mais profundos que o ser humano tem, que são os relacionamentos de dentro de casa, os relacionamentos de amor mais sincero, pai, mãe, filho e filha. E ele escolhe esses relacionamentos para dizer: o amor a mim deve ser mais profundo do que o amor pelos da sua casa. Gente, isso é romper com o mais profundo que você tem dentro de você. E o pior é que a maior parte das vezes Deus está pedindo para nós, para que a gente abra mão de coisas muito, mas muito menores do que o nosso pai, nossa mãe, nosso filho e nossa filha. A maior parte das vezes Deus não cobra de nós abrir mão das pessoas que a gente ama. E sabe qual que é a nossa resposta? As coisas são muito mais simples.
Mas a nossa resposta é: ah, Deus, disso eu não consigo abrir mão. Ah, Deus, mas isso é muito difícil. Sabe por quê, Deus? Esse é o meu jeito. Levanta a mão se você já falou essa frase na sua vida. Esse é o meu jeito. Ou se você já falou, eu sou assim. Oh, síndrome de Gabriela, Jesus Cristo. Mas eu sou assim, Deus. Queridos irmãos e irmãs, presta atenção no que eu vou dizer agora e nunca mais esquece isso na sua vida. Porque isso é uma verdade do céu para você. Não traz para a sua identidade aquilo que é seu defeito. Por favor, não faz mais isso. Não traz para sua identidade, para aquilo que Deus te criou, aquilo que é seu defeito. Porque Deus não te criou defeituoso. Deus te criou perfeito à imagem e semelhança dele. Não traz para a sua identidade aquilo que fere a sua identidade. Isso é controverso. Não traz para dentro do seu coração aquilo que na verdade está ferindo o seu coração. Ah, mas eu sou mesmo preguiçoso, eu não gosto de ler a Bíblia. Ah, mas eu sou teimoso assim mesmo, eu bato o pé, isso é meu jeito. Eu sou chato, eu sou ranzinza, eu sou. Vocês já perceberam que a gente só usa essas palavras com o verbo ser? Eu sou tal coisa. Para com isso, gente. Para com isso, pelo amor de Deus. Não traz para dentro de você aquilo que não faz parte de você. Você não é preguiçoso, você está tendo uma atitude preguiçosa, em nome de Jesus, para com isso. Deus está te cobrando para deixar de lado coisas muito simples, coisas que Ele pode tirar de você e que você vai viver bem sem essas coisas. Se nessa noite Deus está te cobrando para você deixar de lado sua preguiça, para ter mais tempo com Ele, rompe com isso agora em nome de Jesus. Se Deus está colocando no seu coração agora que você está falando mal dos outros e você precisa romper com isso, faz isso agora em nome de Jesus. Ou se outras coisas vieram no seu coração, eu não sei, eu não conheço sua vida, eu não sei se é a cobiça, se é a ganância, se é a ambição, eu não sei o que Deus está colocando no seu coração, o que o Espírito Santo está te trazendo à memória, mas é algo que Ele tem cobrado de você. Eu não sei se são bens, e eu não sei se são coisas que você ama, eu não sei se são seus pais, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, suas filhas, uma namorada, um relacionamento, eu não sei. O que Deus está cobrando de você mudança. Mas você pode romper com isso agora. E lá no começo, quando eu falei sobre o significado da palavra ruptura, ação ou efeito de rompimento. Só tem duas maneiras de algo se romper. Ou alguém quebra, ou algo acontece que rompe. Um terremoto, alguma coisa assim. Ou é uma ação, ou é um efeito. Na vida com Deus só tem um jeito: ação. Se você não tomar a atitude de romper aquilo que Deus está mostrando para você que você precisa romper, não vai acontecer sozinho. Deus não vai mandar um terremoto aqui nessa noite que todo mundo vai embora daqui santo. Não vai. E não é porque Ele não pode, porque Ele pode. O que Ele quiser, Ele pode. É porque Ele quer que isso parta de você e de mim. Ele quer que a ruptura que a gente precisa para viver o melhor dele para nós
parta de nós. Deus não obriga ninguém a ter intimidade com Ele. Deus não obriga ninguém a viver uma vida diferente. Deus não obriga ninguém a nada. Não sou obrigada a nada, não sou obrigada a nada, não sou obrigada a nada. Deus não vive a nossa vida pela gente. Deus não faz as escolhas pela gente. Agora é a hora de romper. Rompe com o que está te atrapalhando de passar pela porta estreita. Rompe com o saco do Papai Noel. Larga o saco do Papai Noel para lá. Porque o saco do Papai Noel, eu vou contar uma coisa para vocês, não vai levar vocês para o céu. Até rimou. Porque a porta é estreita e só vai passar você. O seu pecado vai ficar, o seu defeito vai ficar. A única coisa que passa pela porta estreita é o seu coração purificado. Essa carga que você está levando, que está pesada no seu ombro, esse peso, esse negócio, só está te distanciando de Deus. E se você está seguindo a Jesus, e até agora você não abriu mão de nada da sua vida, fique esperto. Muito provavelmente, o Espírito Santo já está com um letreiro na sua frente, te cobrando várias vezes, talvez a mesma coisa. E você está com os ouvidos fechados, com os olhos fechados. Alguns jovens diriam, fazendo a egípcia. Se você está vivendo uma vida com Deus, sem romper com os padrões estéticos, sem romper com os padrões de relacionamento do mundo, sem romper com os padrões de vida mundana, sem romper com as suas vontades carnais, sem romper com o seu bem-querer, pode apostar que você está perdendo de viver a vida de Jesus em você. E, gente, isso vai muito além, muito, de viver a vontade de Deus para você. Você entende isso? Sabe por quê, gente? Não viver a vontade de Deus já é péssimo, já é muito ruim. Só que quando você vive a sua vida pela sua própria vontade, pelo seu próprio bem-querer, você está perdendo a essência da eternidade que está em Jesus. Você está perdendo uma coisa muito, muito importante: a sua vida. Sabe por quê, gente? A nossa vida carne e osso dura 80, 90 anos. E vai passar, tá? Vai passar. Por mais saudável, por mais atividade física, por mais que você faça, vai passar. Só que quando você escolheu viver pela sua vontade esses 90 anos, você abriu mão daquilo que vai te fazer viver o resto da eternidade. Porque sem Jesus não tem vida. Ai, mas olha, Ana Flávia, eu vivo tanta luta, é tão difícil, e aí me ofereceram lá no trabalho, não sei o que tem, nananana. Ah, daí vai ficar bem melhor. Quanto tempo vai durar isso aí que o cara está pedindo para você fazer? Quais são os frutos disso aí? Ah, não, mas não é nada, não, é uma coisinha pequena. Quando nós não vivemos a vida de Jesus em nós, a essência da eternidade vai embora.
E esse evangelho do eu faço o que eu quero, eu vou na igreja quando eu estou afim, eu oro quando eu quero, eu faço o que eu quero, pode ser do que qualquer coisa, gente. Não, mas eu gosto tanto disso, nossa, não dá para abrir mão disso aí. Coisa boba, nem está na Bíblia que não pode fazer isso. Quando a gente vive esse evangelho do que eu faço o que eu quero, ou qualquer evangelho que você quiser aí na sua cabeça pensar que você pode estar vivendo, é qualquer coisa, menos o evangelho de Jesus Cristo. Quem não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. O evangelho de Cristo é o evangelho da cruz. O evangelho de Cristo é o evangelho da renúncia. O evangelho de Cristo é o evangelho da morte para o mundo. Nós precisamos, nós todos, isso não é exclusividade de uma ou de outra pessoa, porque a Bíblia fala que todos pecamos. Nós precisamos romper com qualquer coisa que possa colocar entre nós e o nosso mestre um abismo. Qualquer coisa é qualquer coisa mesmo. Se o que tem colocado um abismo entre você e Jesus é uma série do Netflix, é qualquer coisa. Se o que tem colocado um abismo entre você e Jesus é um amigo, é qualquer coisa. Não estou falando de, é só para, não. É para qualquer coisa. Qualquer coisa que esteja entre você e Jesus. Nessa noite você precisa romper com essas coisas. Não quer dizer que vai ser fácil. Nunca vai ser. Mas o primeiro passo quem dá é você. Até porque, gente, o nosso próprio Jesus não deixou que nada estivesse entre nós e Ele. E nosso próprio Jesus rompeu com muitas coisas. Jesus foi o maior e o melhor exemplo que a gente pode ter tido na história. Para tudo. Porque Jesus rompeu inclusive com a vida. Jesus abriu mão de viver. Ele rompeu com a vida dele. Ele foi humilhado, cuspiram na cara de Jesus, bateram em Jesus. E essa ruptura que Jesus fez levou ele à morte. Jesus rompeu com a sua própria vontade. Jesus era 100% Deus. E quase naquele momento de morrer, ele diz para Deus: Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. Gente, isso deixa claro que para nós todos, que a vontade dele não era estar sofrendo aquilo. Jesus rompeu com a vontade dele e morreu. Só que eu tenho uma notícia para vocês, irmãos e irmãs, e é uma notícia boa, porque Jesus também rompeu com a morte. Jesus rompeu com a morte, e no momento em que ele rompe com a morte e ressuscita, eu e você estamos aqui. Jesus rompeu com a morte para que eu e você pudéssemos viver uma história diferente. Jesus rompeu com a morte para que eu e você soubéssemos que é possível romper com o pecado. Jesus rompeu com a morte para que a gente aprendesse que é possível romper com as coisas deste mundo. A gente não depende de dinheiro, a gente não depende de comida, a gente não depende de roupa. A gente depende de Deus. Isso definitivamente é uma verdadeira história de amor. Vou com
de um pai que seu próprio filho deu. A estrela anunciou que viriam crer. Em Belém nasceu o Pai, o Filho deu. Vou contar uma história de amor real. Você pode se colocar em pé? Andando aqui, Seu reino anunciou, milagres fez, libertando os corações. Mas rejeitado foi, não puderam ver que o próprio Deus humano veio ser. Vou contar uma história de amor real. Humilhado foi na rude cruz, como sofreu meu Jesus. Sim, morreu, mas ressurgiu pra nos salvar, pra nos salvar. Declare: Santo és, digno de receber a glória e o louvor. Pra sempre eu cantarei. Grato sou, levanto as minhas mãos ao Cordeiro que venceu. Pra sempre eu cantarei. Vou viver uma história de amor real. Jesus foi humilhado naquela cruz por mim e por você. Humilhado foi na rude cruz, como sofreu meu Jesus. Sim, morreu, mas ressurgiu pra nos salvar, pra nos salvar. O Santo és, digno de receber a glória e o louvor. Pra sempre eu cantarei. Grato sou, levanto as minhas mãos ao Cordeiro que venceu. Pra sempre eu cantarei. Vou viver uma história de amor real. Senhor Deus,
Nós já declaramos nessa noite que não estamos com medo. Não estamos com medo, Deus. O teu amor lança fora todo o medo. Nós não estamos com medo, Jesus, daquilo que o Senhor pedir para nós abrirmos mão nessa noite. Eu não sei, Pai, eu não sei o que o Senhor está trabalhando no coração de cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Mas eu sei, Jesus, que o teu evangelho pressupõe ruptura. Eu sei, Jesus, que o teu evangelho pressupõe mudança. Algumas mudanças, Pai, são dentro do nosso coração. Outras mudanças são maiores, são visíveis. Mas todas elas, da mais pequena à maior, qualquer mudança tem que partir de nós, Jesus. Nessa noite, Pai, estamos todos diante do teu altar. Porque a tua palavra diz que não há um justo sequer. Então todos nós temos que romper com os nossos pecados. Nós temos que romper com os nossos defeitos. Nós temos que romper com as nossas vontades. E qualquer que seja elas, o Senhor já nos provou que é possível. O Senhor abriu mão. O Senhor rompeu com o amor mais profundo de um pai para o filho, quando deu o seu filho na cruz por nós. O Senhor Jesus rompeu com aquilo que nós temos de mais precioso, que é a vida, morrendo na cruz por nós. O Senhor rompe a cada manhã com a tua essência, quando olha para nós e nos dá mais uma chance. E Pai, nós queremos assumir o compromisso de romper com aquilo que tem nos afastado de Ti. Repete comigo, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Eu assumo o compromisso de romper com aquilo que me afasta de Deus. Em nome de Jesus. Santo és digno de receber a glória e o louvor. Para sempre eu cantarei. Grato sou, levanto as minhas mãos ao Cordeiro que venceu. Para sempre eu cantarei. Vou viver uma história de amor real. Aleluias, glórias a Ti, Jesus. Queridos irmãos e irmãs, quando você não se esquecer dessa história, você vai viver uma história de amor real. Porque o amor de Deus vale muito mais do que o amor dos homens. Amém?